Vamos para o nosso quadro Saúde, agora oferecimento Unimed Piracicaba. E nós estamos aqui com o Dr. João Paulo, cirurgião geral torácico da Unimed Piracicaba. Um prazer recebê-lo novamente aqui no programa, doutor. Boa noite, Neto. Boa noite a Maria, boa noite a todos, doutor. Boa noite a todo mundo que está nos assistindo. Hoje é um assunto muito importante, a sua participação é fundamental. A gente vai estar falando aqui justamente de um problema que acaba atingindo muitas pessoas, né? Que é o vício em drogas, o vício no álcool, coisa que cresceu bastante, né? Essas duas situações cresceram bastante no nosso país, então por isso o Dia Nacional de Combate. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, a sua participação, alguma dúvida que você tenha, pode ligar para nós no 2534-1234 ou no 991411048, é o nosso WhatsApp. Bom, a gente começa já o início aqui das nossas perguntas, doutor João Paulo, falando um pouquinho, né, o que leva a pessoa ao vício, né? Tanto ele das drogas, como propriamente o vício do álcool, que também é muito comum. Então, Neto, o vício, né, a pessoa nunca vai buscar as drogas de forma espontânea, né? Uhum. Normalmente vai ter alguma coisa que vai levá-la a isso, né? Existem algumas pessoas que têm mais suscetibilidade ou não, né, a entrar no vício, mas tem muito a ver com o comportamento, né? Comportamento familiar, comportamento entre amigos, né? E através disso eles vão tendo contato com os entorpecentes, com substâncias que causam uma certa dependência, né? E aí que geram as facilidades, né? Facilidade para ter o vício de álcool, de drogas ilícitas, drogas lícitas, né? Que além de serem, principalmente as ilícitas, devem ser proibidas, causam muito mal à saúde. Perfeito. Estamos ao vivo aqui. Pois não, Maria, diga. Doutor, queria que o senhor comentasse também, né, com a sua experiência, o que o dependente químico pode desenvolver, né? Quais são as dependências que ele pode ter e um agravamento de uma pessoa que não tem uma dependência? Está falando em relação a problemas de saúde. A doenças, a outros então, problemas. Assim, todas as drogas, elas são proibidas basicamente porque elas causam problemas de saúde, né? Não só problemas de saúde das pessoas, mas também problemas de saúde pública, né? Elas têm um potencial muito grande de causar lesões a órgãos-alvos, né? Então você pega, por exemplo, o tabaco, o cigarro, que é uma droga lícita, mas ele causa uma grande destruição cardiovascular, pulmonar, né? O álcool, ele além das lesões do sistema nervoso central, assim como outras drogas, cocaína, maconha, né? Ácidos, né? Que o pessoal usa muito nessas festas, né? Tem um potencial muito grande também de causar lesões em órgãos-alvos, né? Então a pessoa tem uma perda de saúde muito grande com o uso de drogas e isso daí, como eu falei, pode ser, além de ser um problema individual, né? Um problema familiar que causa, né? Também tem um problema de saúde pública, né? Porque são pessoas que normalmente elas começam o vício quando são jovens, né? Quando elas entram de cabeça nesse vício, elas perdem capacidade laboral, não conseguem trabalhar, não conseguem produzir, ficam dependentes de pais e mães que às vezes não tem mais condição de cuidar, né? São pessoas idosas, dão trabalho para a família, né? E além de causar lesões, é muito difícil um dependente químico que não para de usar drogas ter uma vida longa, né? Nós estamos ao vivo aqui falando justamente com o Dr. João Paulo, falando justamente do nosso tema, que é tão importante, que quero que você participe. Dia Nacional de Combate às Drogas e Alcoolismo. A sua participação é fundamental conosco aqui, tirando as suas dúvidas. Vou falar sobre o programa, doutor, Inspirar, e o que ele impacta na vida do tabagista, né? Aquele que consome, aquele que fuma cigarro, aquele que é viciado no cigarro e por vezes aí já tentou parar 1, 2, 3, mas não consegue largar o vício do tabagismo. Tá. Então, o programa Inspirar é um programa da medicina preventiva da Unimed, né?
programa que eu tenho a honra de ajudar na coordenação, né? É um programa que a gente faz captação de dependentes de cigarro, tabagistas, qualquer que seja a idade, e a gente coloca num programa multidisciplinar. Tem médico, tem psicólogo, tem enfermeira, tem fisioterapeuta, né? E é uma atenção em grupo, né? Eles têm atividades em grupo, nas quais a gente dá palestras, explica sobre os males causados pelo cigarro. E uma coisinha que eu faço a mais, eu trago esses pacientes para o consultório para poder tentar individualizar um pouquinho mais as dúvidas, né? Porque há muitos anos eu faço coordeno grupo de tabagismo. Eu percebo que sempre tem uma pessoa que é mais quietinha, que não tem, que fica mais reclusa, tem medo de falar em público, né? Então eu convido essas pessoas para ir no meu consultório, a gente faz alguns exames, eu aproveito, examino a pessoa, vejo se, principalmente os mais velhos, né, se eles têm algum risco de estar com uma doença já relacionada ao tabagismo. E então é um programa que a Unimed oferece, basta o beneficiário procurar a medicina preventiva, e a gente tem capacidade de fazer vários grupos, vários programas para atender esse beneficiário. Doutor, como é impactante, né, a gente, lembrando um pouquinho, né, a mídia, né, do qual também faço parte, né, a comunicação, o quanto isso entra e dita regras, né? A gente sabe disso, que a TV, ela é um veículo que traz a imagem, com isso a imagem ela vai ditando regras, né? A gente vê os programas, né, os programas de TV, o videoclipe, tudo isso mexe com tendências, né? Mexe com a moda, dita o que deve ser feito, e durante muito tempo a gente teve o cigarro associado a grandes momentos de muita emoção. Grandes filmes, né? A sétima arte, o cinema, usava muito a questão do cigarro, né? Após um momento de prazer, um momento de tensão, o cigarro estava presente, até como autoafirmação daquele personagem, né? A gente tem até alguns textos que até hoje você conta, ele acendeu o cigarro olhando pela janela, e toda essa narrativa, e alguns livros também, a gente cria toda uma atmosfera. O quanto é difícil desvincular tudo isso para hoje a gente ir atrás e realmente falar assim, olha, o cigarro faz mal sim, a bebida também, e você não precisa ter nenhum dos dois para poder buscar esses, entre aspas, né, esse sucesso. Mas, como é difícil agora mudar essa imagem, né, doutor? Mesmo agora da terceira, quarta geração, né? Exatamente, né? Então, essa imagem, ela é criada sempre num público que é suscetível a imagens, que é o público adolescente, né? Que eles estão criando a identidade deles, né? Então, eles tentam se espelhar nos artistas, nos amigos, né? Nas pessoas que eles admiram, né? E quando você tem muita exposição, né? Você vê, hoje tem músicas que falam muito sobre isso, né? Batem que está usando droga, que está usando álcool, videoclipes, como você disse, né? Embora as propagandas do tabaco sejam proibidas hoje, né? Existe um combate bastante grande, diferente de como era antes. Tinha propaganda de que os caras ficavam fazendo esporte, né? Sim, o esporte. Tinha algumas que usavam até animação, até desenho. Vamos lembrar, não vou falar da marca, mas quem tem a minha idade vai lembrar do Camelo. O Camelo, que era fizeram de uma maneira animada, né? Justamente aí focando, né, a questão do desenho animado, né? Exatamente. Então, o problema é que essa imagem ela é bombardeada exatamente no público suscetível, que é na adolescência. Claro. É muito difícil você pegar alguém com mais de 25, 30 anos que ingressa num vício. O vício começa lá atrás. Correto. Né? Eu tenho alguns pacientes que começaram depois, mas por problemas pessoais, separações, problemas psicológicos, acabaram buscando isso, né, como um refúgio. Mas acontece mesmo nas baladinhas, nas festinhas, e é ali que começa tudo, né? Então essa influência é muito importante. Eu hoje, conversando com a doutora, né, delegada aqui da cidade de Piracicaba, né,
doutora Juliana, no qual eu mando um abraço, a doutora Juliana falou assim para mim, doutora Juliana falou assim, Neto, a gente sempre tem que ter isso, né, como norma. Claro que a gente tem, o que a gente quer é que as drogas não aconteçam, né, mas a gente está aqui para combater. Mas um fato muito importante para todos nós ficarmos alerta é assim, a formiguinha anda com a formiguinha, o elefante anda com o elefante. Então, o andar que ela quis dizer é justamente o ambiente do qual você está falando agora. O ambiente faz o vício também. É muito difícil, tem que ter uma personalidade já muito forte, formada, que é o que você falou, o jovem está formando a sua personalidade. Então, se ele está nesse lugar, nesse ambiente, ele está propício, sim, a entrar nesse vício. Ou o tabagismo, ou o álcool, ou até drogas, né, proibidas. Então, é bem por aí também, né? Tem que estar atento também nesse ambiente onde está o jovem, onde ele está frequentando, com quem ele está, né? Exatamente. Você sabe que a primeira coisa que como eu sou cirurgião torácico, muitas pessoas me procuram no consultório devido a problemas pulmonares, né? Uhum. A primeira coisa que eu falo quando me perguntam se a maconha faz mal, eu simplesmente falo assim, maconha é proibido, antes de tudo. É proibido, é uma droga ilícita. Se você está consumindo, né? Tudo bem, uso recreacional, tal, você está consumindo, você está sendo contra a lei, você está alimentando uma indústria perigosa, que financia coisas gravíssimas. Exatamente. Então, primeiro fala, mas é só cigarrinho de maconha, mas se vende maconha, meu amigo, já teve arma, o dinheiro foi trocado por arma, esse dinheiro teve morte no meio dessa sequência, que a pessoa não pensa. Se você for seguir toda a sequência daquela, como que aquela droga chegou até a pessoa, tem muita tragédia junto, sim, né? Além, por isso que eu falo que o consumo de drogas não só é um problema pessoal, familiar, mas um problema de saúde pública e de segurança pública. Segurança pública, correto. Então a doutora, ela tá certa, ela deve conviver com essa outra parte, né? Eu vivo mais com a parte do combate, com a promoção de saúde, né? Ela vive a outra parte que é a combate ao crime. Ao crime, com certeza. Estamos ao vivo aqui, sua participação é fundamental conosco. 2534-1234, o WhatsApp está aqui na tela. 99141-1048 é o nosso quadro Saúde Agora, oferecimento Unimed Piracicaba. Pois não, Maria. E tem participação aqui, a Fernanda mandando um boa noite, Neto e equipe do programa. Doutor, meu pai é fumante, já tentou parar várias vezes, mas não consegue. O que ele deve fazer? A Fernanda está perguntando, doutor. Tá. Bom, primeira coisa que uma pessoa que a pessoa deve ter para parar de fumar é querer parar de fumar, né? Isso eu sempre falo para meus pacientes, quando ele senta na minha frente, eu falo, você quer parar de fumar, tá? Porque não existe, as pessoas, às vezes elas vão simular às vezes que querem parar de fumar, principalmente por causa da família, que fica os filhos, os netos, a esposa. Chega uma situação que as pessoas, ele até cria um movimento que fala que quer parar de fumar, né? Uma pressão, que quer parar de fumar, mas ele não quer, entendeu? E acaba entrando em programas para parar de fumar, acaba fumando escondido, tal, e as coisas não acontecem. Então, primeira coisa que... É Fernanda, né? Isso, Fernanda. A primeira coisa que seu pai ele precisa ter é vontade de parar de fumar. Se ele tiver vontade de parar de fumar, com certeza ele vai encontrar alguém que vai ajudá-lo. Tem vários mecanismos, como a gente falou, terapia em grupo, tem vários profissionais da cidade que têm competência para poder auxiliar esse momento de parar de fumar. Tem medicações, tem substituição da nicotina fumada por adesivos. Então, existe um processo, mas primeira coisa, a vontade. O cerne da questão é querer parar de fumar. Parar. Tá? Importantíssimo. Uma coisa, eu vou compartilhar aqui, doutor, há 30 anos atrás, agora até o Juliano sabe a minha idade, há 30 anos atrás eu parei de fumar. Exatamente 30 anos atrás. Eu fumei durante 2 anos da minha vida, jovem ainda, aos 17 anos, 18 anos. E é incrível, jovem, estou falando que eu tinha 18 anos, assim. Questão de meses depois, eu vi uma diferença na minha disposição. E eu queria que você falasse sobre isso. É real isso? Ou é uma questão psicológica? Eu parei de fumar, automaticamente eu já me sinto melhor. Mas eu senti o meu corpo melhor. Né? Eu fumei dos meus 17 aos meus 19 anos. Quando eu falei, não, eu vou parar de fumar porque eu não estou nesse lugar. E eu falo por mim, eu entrei nisso pelo ambiente social no qual eu convivia.
Eu trabalhava em shopping, e durante muito tempo, né, eu era gerente de uma loja, então a minha distração era fumar. Né? Então eu queria que você falasse se isso é real, doutor. Você para de fumar, você tem uma melhora, não importa se você fumou 2 anos, se você fumou 4, 5 anos, como é que funciona isso? A gente costuma dizer que os benefícios de parar de fumar, eles começam minutos após o último cigarro. Olha só. Entendeu? Após o último cigarro, você começa a ter todos os benefícios e começa a fazer a contraposição aos malefícios, né? Então, a partir do momento que você jogou o cigarro no cinzeiro e fala que ele é meu último cigarro, os benefícios começam. Então, a aquisição de bem-estar, ela vai ser diretamente proporcional ao tempo que você vai levando a parar de fumar. Então, só que às vezes as pessoas confundem com a abstinência, né? Que ela está passando mal na hora de parar de fumar. Uhum. Mas não, ela tem que tentar entender que uma coisa é a síndrome de abstinência, que existe, que é um dos motivos que a gente intervém no tratamento. E a causa é a nicotina. Ela que mais... É a falta de nicotina. Uhum. A nicotina ela atua no sistema nervoso central. Olha. Tem encaixes neuronais para a substância, e ela produz uma sensação de bem-estar. Tá? Então a falta dela, quando você começa a cair o nível sérico, o nível sanguíneo dela, seu cérebro começa a ficar desesperado. Onde que está aquilo que me faz tão bem? Uhum. Né? E ele associa que aquele cigarrinho, aquela coisa que vai fazer ele bem. Isso qualquer droga, tá? Qualquer droga. Tem mais ou menos essa reação. Uhum. É o sistema nervoso central. Enfim, então aí há uma confusão às vezes. A pessoa começa a ter a síndrome de abstinência e começa a falar que não está passando bem. Uhum. Mas não, os benefícios começam logo quando a pessoa para de fumar. E com o passar do tempo, por exemplo, já tive pacientes que ele não conseguia visitar a filha porque ela morava num predinho de 4 andares e não conseguia subir escada. Meu Deus. Parou de fumar, uma semana estava conseguindo chegar. Olha só, você vê? Uma semana, entendeu? Então, a aquisição é muito grande de benefícios, né? Uhum. Estamos ao vivo aqui, é tão importante, ó, pare de fumar hoje, né? Agora destacando a questão do cigarro, né? Que é tão ruim, né? O doutor está aqui, o doutor ele trata pacientes, e eu quero destacar mais uma vez, né? Claro, o doutor está aqui para tratar esses pacientes que adquiriram doenças por conta do vício do cigarro, mas a gente fala muito da medicina preventiva. Por isso hoje ele está aqui para alertar você. Olha só, parou de fumar hoje, gente. Questão de horas você vai sentir a diferença no seu organismo. Então, às vezes, parar de fumar sozinho, a gente costuma a dizer uma coisa, né, doutor? A gente nunca fuma sozinho. Ou nunca começa a fumar sozinho. Eu não vejo ninguém do nada falando assim, acho que eu vou fumar um cigarro, o cara está numa ilha perdida, eu nunca fumei, hoje eu vou fumar um cigarro. Vou procurar um bar? Não tem. Não. A pessoa sempre começa a fumar cigarro porque tem alguém do lado que está fumando. E esse alguém geralmente é amigo, quando não é um familiar. E oferece. E oferece. Mas parar de fumar também não é algo que se pode fazer sozinho. Por isso tem que contar com uma equipe multidisciplinar, né, entre familiares, amigos, a compreensão de todos. Porque é um vício. É difícil você superar um vício. Tem como tem. Partindo do princípio, não, eu quero parar. Esse eu quero parar você é de dentro, é seu. Né? Daí, a sequência, você vai contar com muitas pessoas para te ajudar, você pode ter certeza. Da mesma maneira que o vício apareceu, e tivemos pessoas ao nosso redor, no meu caso foi assim também, né? Na minha época, 30 anos atrás, se fumava no shopping, se fumava no ônibus. Você que tem 20, no avião, doutor, você que tem 20 anos, 25, você fala, não, imagina, tô falando, fumava no avião, sim. Fumava dentro do shopping, corredor do shopping era só cinzeiro. Eu sou dessa época. Nossa, e graças a... Não dá para entender. No ônibus, Maria, no ônibus. Né, no ônibus. Então, a lei ajudou bastante, né? Graças a Deus, as leis foram evoluindo justamente para a saúde de todos nós, não só de quem fuma, mas ajuda de quem está próximo também. Tive ajuda também para parar de fumar, não foi fácil. E olha que em casa, minha mãe fumava, meu pai fumava, meu irmão fumava, só minha irmã que não. E aí foi numa escadinha, eu fui o primeiro a parar, o último a começar, o primeiro a parar. E foi na sequência, hoje só o meu irmão ainda fuma, mas minha mãe e meu pai também pararam de fumar. Então, é difícil, mas você tem que contar que tem pessoas para te ajudar também, como o projeto que a Unimed tem
e desenvolve, né? Que é muito importante. Pois não, Maria, diga. Tem participação, a Renata está aqui conosco também na audiência, né, Renata? Obrigada. Boa noite, pessoal. Muito importante falar sobre esse tema no programa. Tantas pessoas sofrem de vícios e as famílias também. A Renata colocou um ponto aí muito importante, né, doutora? Eu acho que, como né, a família, muitas vezes, ela tem um papel de pressionar. E eu acho que trazendo no programa, né, publicamente, falando desse tema e mostrando, né, passando essa informação, eu acho que a pessoa que tem algum vício, que está acompanhando, ela pode ver uma esperança e uma força de que ela não está sozinha, né? A Unimed tem todo esse apoio e, claro, é um bem próprio e um bem dos familiares também que se preocupam, né, doutor? Exatamente, só para lembrar, o Neto fumava no hospital também, né? Fumava no hospital. Gente, no hospital! Professor fumava em sala de aula fumando. Exatamente. Olha aquilo, imagina. Não dá para acreditar, né? Conceber agora, né? Mas respondendo a telespectadora, é o seguinte, exatamente, a família é a base de tudo, né? A família ela é a base principalmente para não começar o vício, né? Então, a partir do momento que você tem uma família sólida, que tem um bom relacionamento pai e filho, mãe e filho, com clareza, com confiança, dificilmente esse jovem vai buscar, né? Mas, mesmo assim, às vezes acontece. E é aí que a família volta para a função, né, de acolher, né? Eu vejo que quando a família não é presente, ou às vezes, no caso do tabagismo, as pessoas ficam mais preocupadas em ficar pressionando, ridicularizando, que nojo, sai de perto de mim com esse cheiro de cigarro. A pessoa não vai parar de fumar, ela não vai se sentir acolhida, né? Então, precisamos acolher, né? As pessoas têm problema. O vício é uma doença, ele não está viciado porque ele quer. Isso. Ele chegou, infelizmente ele teve a oportunidade de ter o acesso à droga e agora temos que dar um jeito de tirar isso dele, né? Para promover saúde, entendeu? E a família é a base, né? E acho que ela está certa, é isso mesmo. O Thiago tem uma pergunta. Thiago, você que está em casa, se tiver alguma pergunta, pode escrever para nós, viu? 991411048, 25341234. Fala, Thiago. Pois não, diga. Boa noite, doutor João. A minha dúvida é em relação àqueles cigarros eletrônicos, né? Os pods, vapers, agora tem uma quantidade enorme, né, de nomes e tipos. A minha dúvida é se esse tipo de dispositivo também gera malefícios como o cigarro. Tá. Beleza. Bom, os cigarros eletrônicos basicamente são vaporizadores de essências, né? Eles podem estar associados com nicotina líquida, né? E tem glicerina, tem aromatizantes e tal. Ele faz mal, além de ter o potencial de fazer mal, ele cria um hábito, né? Um hábito que é o do tabagismo. Fumar, né? Então, além de estar fazendo mal, ele predispõe, todos dizem que é até 3 vezes mais a chance da pessoa entrar no tabaco mesmo, começar a fumar cigarro convencional. Quando começaram esses cigarros nos Estados Unidos, né, a gente começou a ver algumas doenças pulmonares novas. Olha. Né? Algumas doenças pulmonares a gente não conseguia explicar, uma população jovem. Como surgiu. Tendo manifestações pulmonares. Esse tipo de doença que eu estou falando é um pouco mais raro, mas assim, ninguém entendia por que aqueles jovens estavam tendo essas manifestações, essas lesões pulmonares, né? Edema, infecções, até por bactérias que você fala, não é para essa pessoa ter essa doença, né? Aí fizeram o nexo causal que é do pessoas que usam esse tipo de cigarro. O narguilé é mais ou menos parecido, né? Só que ele tem acho que tem tabaco também, né? Queima o tabaco. Então ele tem, além de tudo, ele tem o monóxido de carbono, tem alcatrão, como se fosse o cigarro convencional, além das essências, né? Então, e outra, quem tem controle de que você está colocando lá, essa essência, de onde veio, né? Exato, controle, o que está sendo colocado, a mistura, né? Porque é proibido até, né? Desde acho que 2009 proibiu, a Anvisa proibiu esse tipo de cigarro, né? Então, às vezes vem para o mercado paralelo, você não sabe de onde vem, né? Então, não é uma coisa...
precisa fazer isso. Claro. Né? Não precisa fazer isso. Agora, já falando sobre isso, a questão do cigarro também, é real? Ele acaba abrindo outras portas, uma sequência? Quer dizer, o sujeito que acaba fumando, ele vai acabar talvez usando a bebida ou outras drogas? Acaba sendo um percurso mesmo, doutor, ou não? Eu não vou dizer que ele é um percurso, lógico. Sempre tem a dificuldade, por exemplo, da pessoa parar de fumar quando ela tem o hábito de beber bebida alcoólica. Ela sempre associa, né, o hábito de fumar com o hábito de beber bebida alcoólica. O que a gente costuma observar, né, que tem mais descrito tudo, é que essas pessoas elas estão num ambiente, né, mais propício. Então, quando você fuma muito, normalmente você está indo passear numa balada, numa festinha e tal, e lá vai ter um leque de coisas para você consumir, né? A gente sabe que pessoas que são suscetíveis, né, ao vício, eles são suscetíveis aos outros vícios. Aos outros também, né? Então, na verdade, o problema, na verdade, é um problema mais da pessoa e dos hábitos, né? Não uma substância que vai levar a outra, né? Não é a substância, mas é o hábito. Mas é o hábito e a situação. Perfeito, perfeito. Pois não, Maria, diga. Participações aqui no WhatsApp também. Você também pode mandar sua mensagem aqui no 991411048 e participar com a gente dessa conversa aqui. O Fabiano, olá. Sobre isso que o doutor está falando, eu fumava e só quando parei percebi que colocava muito sal na comida. Olha isso. Pois não sentia muito gosto quando fumava. Olha, esse depoimento aqui do Fabiano, né, doutor, a questão de outros problemas de saúde, além do próprio vício, por exemplo, né, adicionar mais sal do que o necessário, que também pode acarretar outros problemas de saúde, né? Exatamente. O que ele está falando do paladar, né, o que a gente comentou, são os benefícios de parar de fumar, são das coisas que mais voltam mais rápido, né? Então, a pessoa volta a ter o olfato, o paladar, de uma forma rápida, né? Nossa, parei de fumar, olha só, tô sentindo o gosto da comida, tô sentindo o cheiro. Eu não senti cheiro desse perfume, olha só. Então ela começa a ter, o sensório começa a ficar mais apurado, né? Porque o cigarro, ele destrói isso, né? Ele bloqueia esse tipo de sinais, né? Então, você vê só, além nesse caso, ele estava exposto a uma carga de sal, né? De sal, que alta, também é né? nociva à saúde. Que acaba prejudicando. Um problema puxa o outro. Um problema vai puxando o outro. Nós estamos ao vivo aqui hoje falando, né, sobre o Dia Nacional de Combate às Drogas e Alcoolismo, né? Um assunto muito importante que a gente compartilha com você que está em casa. Pois não, Maria, diga. A Berna está aqui conosco também assistindo, né, Berna? Olha lá, fez uma foto da TV. Para parar de fumar é força de vontade. Isso. Aquilo que o doutor falou, né? A pessoa tem que querer ter opinião, como eu consegui, graças a Deus. Faz 6 anos que parei, não suporto mais o cheiro. Olha só. Isso também pode acontecer. A pessoa para e daí vira aversão, né, doutor? Exato. No caso dela, ela nem sentiu o cheiro do cigarro. Exatamente. Exato. Ela parou de fumar, ela começou a sentir o cheiro de uma coisa que tanto incomodava as pessoas que estavam do lado dela. Uhum. E hoje ela sente isso e percebe que o tanto que ela incomodava as pessoas com o cheiro, né, do cigarro. E é uma das coisas que mais incomoda mesmo. Oi, Maria, pode falar. Diga tem lá. Mais um alô aqui, deixa eu só posicionar direitinho, Bruno. Peraí, a Cosma tá mandando um boa noite. Excelente profissional, doutor João Paulo. Explicações claras. Uhum. A Cosma está destacando aqui, né, doutor, mais uma vez, o quanto é importante a gente trazer informação a público, né, e conversar sobre isso, né, conversar sobre os problemas, conversar sobre os vícios, porque pode acometer a todos, mas saber que tem tratamento, né, tem uma rede de apoio que a Unimed está aí à disposição. Exatamente. Então, o beneficiário da Unimed tem isso à disposição, né, o serviço de medicina preventiva. Hoje a gente tem um potencial muito grande para receber esses pacientes. Confesso que às vezes eu acho que a gente devia ter mais pacientes, mas a procura ainda não é tão grande como a gente imaginava. As pessoas, elas ou por falta de vontade, falta de interesse, ou às vezes medo, não procuram tanto, mas
a gente consegue fazer um trabalho bem legal, né, e ter um índice de sucesso grande em relação a um programa convencional, né? Então, se as pessoas quiserem parar de fumar, é só buscar mesmo ajuda lá na medicina preventiva, e a gente vai montar os grupos, vai ditar as normas e com certeza você vai ter tudo o que você precisa para parar de fumar, né? Basta querer. Basta querer. Olha, a medicina preventiva, para você que é beneficiário da Unimed, a medicina preventiva ela é muito boa em muitos aspectos. A gente está trazendo aqui, apresentando para você que está de casa. E como o doutor acabou de falar, uma equipe multidisciplinar que vai te dar total apoio. Total apoio. Eu acho que nada que é vício, aquilo que é considerado vício, é legal. Não é nada. Quando você perdeu já essa possibilidade, né, de ter a sua vontade respeitada, o vício é uma necessidade que você não controla. Então procure a equipe da medicina preventiva. E para você, que é muito fundamental, hein, para você jovem, não comece a fumar. Não fume. Não fume. O ideal é esse, é ter uma vida bacana, praticando esporte, ter aí uma possibilidade, né, de ter a sua saúde em dia e evitar inúmeras doenças. Claro que o foco não é falando sobre isso, mas o doutor está aqui e ele sabe, né, ele já veio falar sobre as doenças que acometem, né, quem fuma, são perversas, essa que é a verdade, né? Você destacou aqui um paciente do doutor que não conseguia subir uma escada, não visitava a filha, né? Quer dizer, ele parou de fumar e já teve aí força para subir lances de escada. Então não tem que entrar nessa droga, né? Vamos colocar assim, né, doutor? Exatamente. Né? Então, o cigarro hoje é um dos grandes vilões, né, da saúde mundial, né? A gama de problemas que ele causa é infinita, enorme, né? E a gente combatendo o hábito, né? Combatendo o tabaco, tentando ser preventivo principalmente nas pessoas que estão suscetíveis a começar a fumar, eu acredito que os problemas de saúde vão melhorar muito, muito, muito mesmo. Entendeu? Tem uma indústria forte atrás, né? Que é a indústria do tabaco, que acho que deve dar tem alguma dificuldade de penetração por causa disso, né? Eles batem de frente, né? Mas eu acho que lidar com bastante tranquilidade. Quando você tiver a necessidade de parar de fumar, tiver a vontade de parar de fumar, pode buscar isso com tranquilidade, que vai ter gente que pode te ajudar. Vai sim. Pois não, Mar, diga lá. A gente tem um depoimento agora aqui do Paulinho, né, que ele diz, olha, a minha mãe, dona Germana, morreu com um infarto fulminante do miocárdio há 22 anos, com 59 anos de idade. Alertada pelo médico que teria 3 anos de vida, né, e não parou de fumar. Ela faleceu, ele até mandou uma foto da mamãe aqui, dona Germana, né. É isso, né? A família toda né, tem uma força-tarefa, né, doutor? Mas depende da própria pessoa. Da pessoa, né? Exatamente. Vê caso que o paciente já perdeu membros, né? Dependente de oxigênio domiciliar, faz uso de órtese traqueal e continua fumando. Então você fala, como que pode, né? Eu faço muita cirurgia de câncer de pulmão, né? Então você vai lá, você estimula, a pessoa até para de fumar no primeiro momento. Aí você opera o paciente, tira o câncer, dá a oportunidade dele sobreviver. Logo depois de um tempo ele volta a fumar, depois morre de infarto. Entendeu? Então, são coisas que é difícil de entender, mas se a gente colocar em cima da mesa que isso é um vício, daí você começa a entender. O outro olhar, né? Começa a entender como que a pessoa tem a capacidade de se autodestruir dessa forma. Porque ele tem vício. São substâncias que estão interagindo no seu sistema nervoso que está fazendo ele fazer isso. Não é por mal. Não é por mal. Não é uma autodestruição gratuita, né? A gente, né, o Paulinho escreveu aqui que ele ficou emocionado, né, de ver de compartilhar conosco aqui, mandar a foto
Obrigada, viu, Paulinho? Um abraço para você aí. Olha, a Andréia tá aqui, doutor, acho que vamos ter que marcar com o pessoal da Unimed para vir outras vezes, porque o assunto rende, viu, Juliano? Olha só, Andréia, muito interessante o assunto, né, doutor? A gente tem outros depoimentos aqui. Eu acho que é isso, tem que falar mesmo sobre... Não pode ser mais tabu, né, doutor? Vícios tem que ser conversado. Exatamente. Então, a gente não pode deixar para amanhã essas coisas, né? Então, enquanto você tem um pouquinho de saúde, tem um suspiro, você consegue parar de fumar, sair do vício, isso aí vai te causar uma promoção de saúde, né? Então, nunca é tarde, né? Nunca é tarde para a gente pra promover isso daí, né? Abandono do vício, né? E as pessoas só têm a se beneficiar com 18 a 80 anos, 90 anos, sempre tem a se beneficiar, né? Muito bom. Doutor João Paulo Mainardi conosco aqui, muito obrigado pela sua presença, valeu. O assunto pertinente, acho que é isso, a Unimed sempre trabalhando, né, para todos nós, né, trazendo assuntos pertinentes, profissionais aí de altíssima qualidade para conversar com você que está em casa. Obrigado, viu, doutor, pela sua presença. Eu que agradeço a todos, mais uma vez eu estou aqui, me sinto muito acolhido aqui no programa de vocês, e é sempre bom ter essa oportunidade de levar a nossa palavra a um público maior, né? Às vezes a gente fica confinado no nosso consultório, às vezes nos grupos, mas quando a gente tem voz para falar mais alto, a gente sempre tem que enaltecê-los. Tá bom? Que bom. Obrigado. Obrigado. Valeu. Obrigado, tá aí doutor. então, saúde agora, oferecimento Unimed Piracicaba.